Olá, nessa nossa conversa de hoje, a gente não vai só dar uma olhada em Rio Branco, a capital do Acre. A gente vai um pouco além. Vamos aprender a ler a cidade, sabe? A decifrar a história que está ali, escrita nas ruas, nos prédios, nos parques. Mas antes de começar, fica aqui uma reflexão. Se a cidade onde a gente mora fosse um livro, que capítulos ela teria? Que histórias as praças, os rios, os prédios contariam pra gente? É com essa lente, com esse olhar, que a gente vai explorar Rio Branco hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso ponto de partida vem de um trabalho do professor Alan Ribeiro. E a ideia central é muito poderosa. As imagens de uma cidade, sabe, a arquitetura, as paisagens, elas não são só enfeite, não são só bonitas. Elas são, na verdade, ferramentas. Ferramentas para a gente entender a sociedade, a cultura, as transformações de um lugar. Então, tá, mas como é que se faz isso? Bom, a gente vai adotar aqui uma abordagem de detetive urbano. Isso mesmo. Vamos procurar pistas nos espaços de Rio Branco para, no fim, montar o grande quebra-cabeça da identidade da cidade. A ideia de ler uma cidade é basicamente isso: interpretar os espaços como se eles fossem textos. Cada marco não é só uma construção, é como se fosse um parágrafo na grande história de Rio Branco. O rio, os mercados, os palácios, todos eles têm algo para contar sobre quem a cidade é e de onde ela veio. E aqui estão as nossas principais pistas. A gente vai investigar 10 locais que são ícones da cidade. Cada um deles representa uma peça diferente desse quebra-cabeça. Poder, fé, comércio, cultura e até a própria fundação de tudo. Esse aqui é o nosso mapa para a investigação de hoje. Vamos lá, então. Nossa investigação vai começar pelo começo, claro. Para a gente entender a Rio Branco de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, olhar para as fundações que sustentam a cidade até hoje. O que é bem interessante aqui é ver como esses pontos formam os pilares da cidade. A gente tem a fundação física, ali no calçadão da Gameleira, nas margens do rio. A gente tem a força econômica, toda explicada no Museu da Borracha, o centro do poder político, o Palácio Rio Branco, e, claro, o coração espiritual da comunidade, a Catedral. Juntos, eles formam a base histórica da cidade. E esse ponto aqui, olha, ele é crucial. A história de Rio Branco está totalmente ligada ao Rio Acre. O calçadão da Gameleira não é só um lugar bonito para passear. Ele é um marco zero, o ponto onde a cidade nasceu dessa relação com água. Uma relação que, aliás, define a região até hoje. Muito bem, já demos uma olhada na história. Agora vamos mergulhar no presente. Vamos avançar um pouco para ver onde o coração de Rio Branco bate mais forte hoje em dia, naqueles espaços que definem a vida moderna da cidade. Se os marcos históricos são as raízes da cidade, esses espaços aqui são os galhos e as folhas, sabe? O Parque da Maternidade e o Parque Tucumã são os grandes pulmões verdes, onde o pessoal se encontra. O novo Mercado Velho mantém viva a tradição do comércio, da culinária, enquanto a usina de arte já está de olho no futuro da cultura. E essa imagem aqui ilustra uma ideia fundamental de um jeito brilhante: a conexão. A passarela Joaquim Macedo é muito mais que uma simples ponte para pedestres atravessar o Rio Acre. Ela é um símbolo poderosíssimo. Ela conecta o centro histórico da cidade com as áreas mais novas que estão crescendo. Basicamente, ela une o passado e o futuro de Rio Branco. Agora que a gente já analisou o passado e o presente, é hora de juntar as peças. O que, afinal, torna a identidade de Rio Branco tão única? A resposta, como não podia deixar de ser, está no seu DNA amazônico. E acho que não existe lugar que represente melhor essa identidade do que a Biblioteca da Floresta. Ela não é só uma biblioteca, entende? É um centro de conhecimento inteiro dedicado à Amazônia, um símbolo do compromisso ético da cidade com seu bioma. E esse compromisso tem raízes muito, muito profundas. A biblioteca faz questão de preservar o legado de figuras importantíssimas como Chico Mendes. Ela serve como um lembrete constante de que a identidade de Rio Branco está trançada com a luta pela preservação ambiental e pela valorização dos povos da floresta. Com todas essas pistas que a gente juntou, chegamos à ideia central, aquela que amarra toda a nossa análise. Rio Branco não é uma coisa só. Ela é, na verdade, um mosaico vivo. Então, o ponto crucial é este. Todas aquelas peças que a gente viu, o palácio, o rio, o mercado, a floresta, elas não existem sozinhas. Elas se conectam, se sobrepõem, uma influencia a outra, criando uma identidade que é rica, complexa e que está sempre mudando. Isso é o mosaico vivo. É a grande síntese da história, da cultura e da natureza de Rio Branco.
E assim, a gente volta para nossa pergunta lá do início, só que agora com um monte de ferramentas novas. Fica o convite. Da próxima vez que a gente caminhar por uma cidade, qualquer cidade, a proposta é não apenas olhar, mas tentar ler. Perguntar o que os prédios dizem, o que os parques revelam, afinal, que tipo de mosaico cada cidade forma.